Meus irmãos, graça e paz da paz de Cristo, estamos aqui mais uma vez para estudarmos a carta aos Efésios, como eu falei para os irmãos. Nós estamos hoje começando o capítulo 6, iremos ver versículos de 1 a 4, do capítulo 6 da carta aos Efésios. Vamos orar, meus irmãos, vamos falar com o nosso Pai Celeste, porque estamos numa época de perda, temos visto e temos sido envolvidos também por perda de pessoas, parentes nossos, amigos, conhecidos, pessoas que nos são caras e que nós vemos muitas vezes, dentro de poucos dias, irem embora. Mas temos certeza que o Deus que a gente serve está contemplando esta situação, está contemplando esta realidade e, no momento, podemos sentir a falta daquela pessoa que nós amamos, que nós gozamos durante anos da companhia, e agora nós não temos mais. Mas Deus supre a nossa perda. O Espírito Santo nos consola, nos estimula, renova nossas forças, nosso ânimo, e torna-se companheiro ao nosso lado. Não é à toa que o saudoso Feliciano Amaral, em uma de suas canções, ele canta o companheiro no caminho, né? Companheiro no caminho, no caminhar da vida. Então, o Espírito Santo está conosco, ao nosso lado, nos acompanhando, nos consolando, renovando as nossas forças. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Nós louvamos, exaltamos, glorificamos e adoramos ao Senhor, porque o Senhor é digno de todo louvor, toda honra, toda glória, toda exaltação. Senhor, aceita-nos como povo teu, como igreja tua, Pai. Fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, comprados pelo sangue de Jesus. Senhor, ouve a nossa oração e nos dá resposta, Pai. Pai, consola, conforta as famílias que estão experimentando neste momento o luto, perda, separação. Ó Deus, sê com as pessoas. Olha, Senhor, para a nossa pátria, para o nosso Brasil, e pedimos ao Senhor que possamos passar por este mês de maio, mês de junho, mês de julho, chegarmos a agosto de fronte erguida, tendo consciência que o Senhor está ao nosso lado para nos guardar, nos proteger e nos guiar, confortando e renovando as nossas forças. Senhor, estamos no mês do lar, no mês da família, quando, Pai, nós vemos tantos desencontros na família, tantas agressões entre maridos e esposas, entre esposas e maridos, entre pais e filhos, entre filhos e pais. Nós pedimos em nome de Jesus a concórdia para a família,
neste mês que estamos atravessando e sempre, e sempre. Deus nos abençoe nesse estudo que estamos fazendo da carta aos Efésios. Em nome de Jesus, Pai, agora e para todo sempre. Amém. Meus amados, nós estudamos sobre o lar, sobre marido e mulher, sobre Cristo e a igreja. E agora nós vamos começar a ver uma outra faceta da família, uma outra faceta do lar cristão. É o relacionamento pai e filho, filho-pai. E nós iremos ler aqui, você que está acompanhando o estudo da carta aos Efésios, abra na carta aos Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 4. E eu vou ler para que você possa acompanhar a leitura bíblica e você possa acompanhar o comentário que vamos fazer desses 4 versículos e que possamos tirar lições proveitosas para nossas vidas. O texto nos diz: filhos, obedecei a vosso Pai no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Meus prezados e queridos ouvintes da palavra de Deus, como eu falei anteriormente, volto a repetir, o que nós iremos ver nesses 4 versículos é a relação pai-filho, filho-pai. No versículo 1, nós encontramos o seguinte comentário. No capítulo 5, aprendemos que um dos resultados de estar cheio do Espírito é ser submisso aos outros. Vimos que uma prova de que estamos cheios do Espírito é uma vida de submissão da esposa para com o esposo, do esposo para com a esposa. Isto nos mostra uma vida que está sendo controlada e dirigida pelo Espírito de Deus. Vimos, por exemplo, que a esposa cheia do Espírito é submissa ao seu marido. Agora, o texto ensina que os filhos cheios do Espírito se submetem voluntariamente aos seus pais. Filhos dirigidos pelo Espírito de Deus não são rebeldes, não são insubordinados, não se levantam contra os pais, porque o Espírito do Senhor controla e dirige estes filhos. O dever fundamental de todos os filhos é obedecer aos pais no Senhor. Não importa se os filhos ou os pais são crentes ou não. A relação pai e filho foi ordenada para toda a humanidade e não apenas para os crentes. Quando o apóstolo deixa esta orientação, não é apenas para os que são servos de Deus, os que são crentes, mas esta orientação é para todos os filhos, independente se andam nos caminhos do Senhor ou não. Devem observar esta orientação. O mandamento que determina obedecer no Senhor significa que, em primeiro lugar, que a atitude
dos filhos deve ser tal que, obedecendo aos pais, hajam como se estivesse obedecendo ao Senhor, obedecendo a Jesus. Sua obediência deve ser como se fosse a Cristo. Em segundo lugar, significa que devem obedecer em tudo o que estiver de acordo com a vontade de Deus. Não é dito para obedecerem se os pais mandarem cometer um pecado. A Bíblia não ensina, né, o filho obedecer se o pai mandar cometer um pecado, porque aí é uma coisa absurda, né? Principalmente para o filho crente, salvo em Jesus Cristo. Numa situação assim, devem se recusar com a educação e depois sofrer as consequências humildemente, sem retaliar. Em todas as demais situações, devem obedecer. 4 razões são dadas pelas quais os filhos devem obedecer. Então, você vai aprender, e nós vamos ver aqui 4 razões. Vejam o que eu estou fazendo aqui, ó. 4 razões, tá? Para que os filhos obedeçam aos seus pais, tá certo? Em primeiro lugar, isso é justo. A primeira orientação é esta. Em primeiro lugar, isso é justo. É um princípio básico da vida familiar que os ainda imaturos, impulsivos e inexperientes se submetam à autoridade dos seus pais, que são mais velhos e mais sábios. Os pais devem ter uma presença que imponha respeito aos seus filhos. Os pais, as mães, devem se dar o respeito para que os seus filhos tenham um referencial para orientação e para obediência. Vamos ver o versículo 2. Versículo 2 ele diz: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Vejam bem, honra a teu pai e a tua mãe. Você, filho, deve dar honra a seu pai e a sua mãe. A segunda razão é que as Escrituras assim ensinam. Aqui Paulo cita Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe, conforme também com Deuteronômio 5:16, né? Deuteronômio 5:16. Essa ordem para honrar os pais é o primeiro dos 10 mandamentos que traz uma promessa específica de bênção. Essa ordem para honrar os pais é o primeiro dos 10 mandamentos que traz uma promessa específica. Apela aos filhos para que respeitem, amem e obedeçam seus pais. No versículo 3, nós encontramos: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Eis aí a continuação da orientação dada no Êxodo e Deuteronômio. Traz esta bênção. A terceira razão é que o bem-estar dos filhos depende disso. Para que te vá bem. Meus irmãos, a minha esposa, nós temos sido muito
abençoados por Deus. Deus tem mostrado seu amor para conosco, mas nós fomos filhos obedientes, atenciosos, amorosos para com nossos pais. E até hoje eu tenho 68 anos, a minha esposa tem a mesma idade, vamos fazer 69. Mas nós temos visto a bênção de Deus sobre nós, sobre nossas vidas, porque nós temos dado honra aos nossos pais. E nós os amamos muito aos nossos pais, tanto é que nós os temos nas nossas lembranças, pois não estão mais conosco, nós os temos na nossa lembrança e sempre estamos a relembrar momentos de convivência com os nossos pais. Honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem. A terceira razão é que o bem-estar dos filhos depende disso, para que te vá bem. Pense no que aconteceria a um filho que nunca recebeu instrução ou correção de seus pais. Ele se tornaria insuportável pessoalmente e intolerável socialmente. A quarta razão é que a obediência promove uma vida plena para que te vá bem. Nos dias do Antigo Testamento, o filho que obedecia aos pais desfrutava de uma vida longa. Hoje isso não é mais uma regra sem exceção, tá? De fato, a obediência filial nem sempre traz longevidade. Um filho respeitoso pode morrer jovem. Pode. E como pode? Deus é que sabe quanto tempo iremos ficar sobre a face da terra. Deus é que sabe os nossos dias. Podemos morrer jovem, não é? Porém, de modo geral, é verdade que a vida de disciplina e obediência é mais segura, saudável e longa, enquanto a vida de rebelião e imprudência muitas vezes termina em morte prematura. Quantos poderiam estar conosco, poderiam estar vivos ainda, não fosse a sua insolência, não fosse a sua rebelião, não fosse a imprudência, não ouvir pai, não ouvir mãe, não ouvir ninguém. E aí a gente presencia, lamentavelmente, a perda de uma vida prematuramente. Lamentavelmente. Mas, queridos irmãos, vamos ver o versículo 4. O versículo 4 nos diz: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amados, as instruções para os filhos são agora contrabalançadas com conselhos para os pais. Eles não devem provocar os filhos a ira com exigências sem sentido, excessiva severidade ou importunações. Disciplinas inclui correção tanto verbal como corporal. A admoestação tem um sentido de alertar, censurar e repreender. A educação das crianças deve ser no Senhor, ou seja, de acordo com a sua vontade, conforme revelado na Bíblia e por meio
dos representantes de Deus. Papai, mamãe, peça orientação, peça sabedoria para orientar, para ensinar, para disciplinar seus filhos. Peça a Deus que a todos dá liberalmente e não passa em rosto, diz as Sagradas Escrituras. Deus dá a sua sabedoria a nós e não passa em rosto. Deus está pronto a nos orientar e a nos instruir. Susana Wesley, mãe de 17 filhos, entre eles John e Charles Wesley, escreve: o pai que tenta subjugar a vontade do seu filho trabalha com Deus em prol da renovação e da salvação da sua alma. O pai que é indulgente diante dela faz o serviço do diabo, torna a religião impraticável, põe a salvação fora do alcance da criança e faz o possível para a condenação do filho em corpo, alma e espírito. Meus irmãos, aí está a orientação e a relação pai-filho, filho-pai. Ou pais-filhos e filhos-pais. Que Deus, pois, nos abençoe. Que Deus abençoe os seus servos, suas servas. Deus abençoe o seu povo. E que possamos, assim, criar nossos filhos no temor do Senhor. Porque a Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, jamais se desviará dele. Esta palavra bíblica, esta promessa bíblica, ela se cumpre nas nossas vidas, porque na minha vida, na vida de Elza, a minha esposa, tem se cumprido esta palavra para a glória, o louvor e a honra do Deus Todo-Poderoso, e que Ele nos abençoe.